Vamos então, agora conversar com o senador Jacques Wagner. Também já foi nosso governador, tem uma carreira histórica aí na política nacional, é claro. E a Bahia fica feliz em ter esse contato, essa aproximação sempre aqui, através da Valência FM, do Sistema Unido Forças de Comunicação. Então, a gente tem aí essa alegria, de poder ser esse canal transmissor, esse canal que pode ampliar, essas informações para toda a Bahia, através aqui dos microfones da Rádio Clube de Valença, tá? Temos aqui nos estúdios Dorival Lemos, nossos colegas também aqui, Rodrigo e Tinho, mas a gente tem aqui esse momento de conversar, diretamente com nomes da política partidária importantes que trazem pra gente as informações da fonte. E aí, a gente vai conversar sim agora com o senador Jacques Wagner, que já deve estar aí com a gente em contato na linha. Vamos tentar pegar esse boa noite dele. Senador Jacques Wagner, boa noite. Direta, segunda audição. É um prazer falar com você, com todo o povo de Valença e da região. Quero começar a iniciar dando meu boa noite ao nosso querido prefeito Marcos Medrado, à vice-prefeita Lorena, ao presidente da Câmara, Bertolino Júnior, ao líder do governo, vereador Fabrício Lemos, do PV, e a todos vocês que estão linkados aí no Ligação Direta, segunda edição, através da Rádio Clube de Valença. Nós aqui agradecemos muito, pela sua disponibilidade, senador, de estar aqui trazendo para Valença e região, Baixo Sul, as informações importantes, que a gente precisa saber, direto da fonte, direto de um representante maior como o senhor. Eu já começo te perguntando que em uma entrevista recente, o senhor falou que anistia é um incentivo a novas badernas, como o 8 de janeiro. Como está aí o projeto de anistia no Congresso Nacional, senador? Olha, evidentemente que aqueles que são defensores, torcedores do time do ex-presidente da República, que acaba de ser condenado a 27 anos e alguns meses de prisão, junto com outros que foram os que incentivaram, organizaram e ajudaram a obter financiamento para aquele movimento que para mim é uma afronta à democracia, uma eleição limpa, direta, a eleição de um presidente, a posse de um presidente no dia 1º de janeiro, e uma semana depois aquele horror que nós vimos lá em Brasília, depredando o patrimônio público, o Palácio do Planalto, a sede do Supremo Tribunal Federal, e a Câmara e o Senado da República, inclusive depredando peças históricas do acervo nacional brasileiro. Então, para mim, a anistia não tem nada a ver com o fato que está acontecendo. A anistia a gente conheceu mais recentemente em 1979, a chamada Lei da Anistia. Por que aconteceu aquilo, Simone? Que nós estávamos praticamente começando a encerrar um período histórico brasileiro que foi a ditadura militar, que durou de 1964 até 1985, quando, através do colégio eleitoral, os brasileiros indiretamente elegeram Tancredo Neves, que infelizmente veio a óbito, e assumiu o presidente Zé Sarney, que foi quem conduziu praticamente toda a transição do retorno à democracia no Brasil, inclusive com a Constituição de 1988. Então, quando aquele período histórico estava encerrando e tinha torturador de um lado e tinha guerrilheiro do outro lado, para pacificar, virar a página do país, apesar de que muitos discordam da lei da anistia, se fez a chamada lei da anistia. O que quer dizer isso? Ninguém vai buscar culpado nem de um lado nem do outro. Eu, evidentemente, acho que culpados foram aqueles que fizeram o golpe militar. Mas a história verdadeira é essa. Se fez anistia para dizer todo mundo que trabalhou de um lado e de outro está anistiado. Nesse caso, qual é o outro lado? O outro lado foi a democracia afrontada. Ele não está querendo anistia porque não tem um segundo lado para ser anistiado. Esse termo está sendo totalmente equivocado. Vários países
Por exemplo, aqui na Colômbia, tinha a guerrilha da chamada FARC. Até que chegou um momento que um lado e outro viram que isso não ia levar a Colômbia para lugar nenhum e se pacificou o país através também de uma anistia para os dois lados que estavam em guerra. Nesse caso aqui, não tem dois lados em guerra. Tem um lado, o do ex-presidente e os seus, que induziram uma série de pessoas do Brasil inteiro a irem para lá como se fosse uma torcida organizada e naquele 8 de janeiro depredaram como uma turba. Então não tem nada a ver com anistia. O que os adeptos do ex-presidente querem é perdão. Querem que perdoe ele e os seus que pensaram, bolaram e afrontaram a democracia brasileira, que graças a Deus continua de pé pela força das suas instituições e da vontade do povo brasileiro. Então, na minha opinião, o processo de lei da anistia não tem que prosperar, porque ele é uma afronta, vou repetir, ao Estado democrático de direito. Dar anistia a quem fez aquela baderna no 8 de janeiro, quem incentivou brasileiros até inconscientemente a ir para lá como se fosse uma turba, quebrar a sede dos três poderes, se forem perdoados, não estou falando nem de anistia, é um incentivo para que amanhã ou depois outros façam baderna semelhante. Então, existe a pressão do grupo ligado ao ex-presidente, inclusive o seu filho, que apesar de deputado federal eleito pelo povo de São Paulo, vai lá para fora para ficar falando mal do seu país em vez de cumprir o seu papel de respeito à Constituição. Eu nunca vi um negócio desse. Um brasileiro eleito deputado federal se esconde num outro país para ficar jogando pedra no Brasil. E depois ainda vem falar que é patriota. Pelo amor de Deus, me bata uma garapa. Patriota defende as cores do Brasil, defende a nossa integridade, a nossa soberania, a nossa democracia e o povo brasileiro. Então, vai haver uma pressão, já que agora ele já foi condenado, e essa pressão, na minha opinião, eu tenho convicção que nós do Congresso vamos resistir e não vamos permitir que esse absurdo da anistia seja votado ou seja aprovado. Boa noite, senador Dom Gilvan Lemos. Senador, o senhor falou em prisão. Como fica a política brasileira após a condenação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro? Dorival, primeiro é um prazer falar com você. Eu sei que você é uma lenda da rádio dessa região, particularmente de Valença. Já sei que você já ensinou muito guri novo a trabalhar com rádio, então para mim é um prazer conversar com você. Olha, Dorival, eu entendo que a política brasileira segue seu rumo. Temos um governo instituído, um ex-presidente e mais aqueles que tramaram o golpe com ele, condenados, na minha opinião, devidamente condenados, e agora a política vai seguir seu rumo naquilo que a democracia manda. Temos uma eleição no ano que vem, que vai escolher novos governadores, vai escolher o presidente da República, 54 senadores e 513 deputados federais. Então, é óbvio que no primeiro momento, os torcedores do lado de lá, assim como não aceitaram o resultado eleitoral de 2022 e por isso promoveram aquela baderna, vão continuar reclamando. Mas quem vai decidir essa questão é o povo brasileiro nas urnas em 2026, numa nova eleição. Então, eu acho que a vida tem que continuar com normalidade, porque o povo brasileiro não quer saber da briga entre políticos, quer saber da sua vida. Melhora da sua vida pessoal, da sua família, futuro próximo para seus filhos, para seus familiares, e é isso que a gente continua fazendo na Bahia através do nosso governador Jerônimo e evidentemente no Brasil através do nosso presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e todos os seus ministros, que trabalhamos o tempo todo para recuperar programas que foram abandonados, como Minha Casa Minha Vida e outros programas que tinham sido abandonados no governo anterior. Conseguimos voltar o Brasil a pontuar fora do chamado Mapa da Fome das Nações Unidas, depois que o presidente Lula já tinha tirado o Brasil do Mapa da Fome. Em apenas 4, 5 anos,
do governo anterior, o Brasil voltou à lista dos países onde as pessoas ainda passam fome. E agora, felizmente, saímos de novo. Então eu acho que a vida tem que continuar com a normalidade. O crime foi cometido em 8 de janeiro, foi julgado, devidamente condenado. Eu acho que a maioria das pessoas que participaram, consciente ou inconscientemente, daquela baderna, a maioria, inclusive, já está fora da punição, e ainda restam alguns na punição, mas eu acho que o mais importante é punir aqueles que realmente pensaram, buscaram financiamento, porque muitos financiadores ainda estão escondidos, e agora, finalmente, eles estão condenados, com o aplauso, inclusive, da maioria da população brasileira, que eu acho 55% ou 56%, aprova a condenação daquele grupo. Senador Jacques Wagner, o senhor falou em continuação, né? A gente está aí acompanhando mais essa gestão do presidente Lula. E para as eleições de 2026, o presidente Lula é candidatíssimo mesmo? Olha, com certeza, até hoje eu lhe digo que ele é candidatíssimo. Está muito bem de saúde, tá às vezes até melhor do que eu, corre todo dia na esteira. Anda, sei lá, 8 quilômetros, alguns mais devagar, depois praticamente a 8 quilômetros por hora. Então ele está muito bem de saúde, com muita vontade, com muito desejo de continuar fazendo o melhor para o Brasil e para o povo brasileiro. Agora, no dia 20, se não me engano, ele está embarcando para mais uma reunião mundial da Organização das Nações Unidas, da Assembleia Geral das Nações Unidas, e sempre o presidente brasileiro é sempre o primeiro presidente a fazer uso da palavra. Então, na minha opinião, ele é candidatíssimo em 2026 à reeleição para mais um mandato à frente do governo brasileiro. E a nível de Estado, senhor senador, a Bahia, como estão as articulações para a formação da chapa? Olha, eu acho que a naturalidade da política diz que o governador Jerônimo vai para a reeleição em 2026. A chapa tem que ser montada, tem 2 vagas de senadores e eu digo que a gente tem um bom problema. Qual é o bom problema? Nós temos 3 bons candidatos: o ex-governador Rui Costa, atual ministro da Casa Civil, o atual senador Ângelo Coronel e eu como 3 possíveis candidatos em 2026. Ou seja, 3 candidatos para 2 vagas. Nós vamos ter que sentar muito. Sábado agora eu estive na residência de Ângelo Coronel, conversamos bastante, não batemos um martelo. O que ficou combinado entre nós todos é a gente voltar ao tema no final desse ano, dezembro, para começar a arrumar a chapa para o ano que vem. E eu digo logo, antecipadamente, que o grupo vai se manter unido, que a grande força desse grupo, desse time político, que com muito orgulho a gente inaugurou em 2007, na minha primeira eleição, eu não tenho dúvida que a gente vai achar caminho para deixar todos os partidos aliados contemplados e a gente entrar em campo com um time o mais forte possível para receber, se assim o povo entender, mais uma vez a designação do povo baiano para conduzir a nossa Bahia com prosperidade e com saúde para o nosso povo. Senador Jacques Wagner, é sempre um prazer receber essas informações diretas, né, de lideranças como o nome do senhor aqui para a nossa Bahia. Aí o senhor falou de prosperidade, a gente entra aqui numa região como Valença, uma região turística, né? O turismo é muito importante para Valença e região, que gera muito emprego, renda. Como o senhor vê esse setor de economia para melhorar a vida das pessoas? Olha, eu sou um fanático pelo turismo, porque o turismo é o que eu digo, é a indústria sem chaminé, sem poluição. Além do que, é uma forma de você conhecer outros povos, outras pessoas, outros países, trocar, mostrar a pujança da nossa região, não só de Valença, como da Bahia inteira e do Brasil em geral. Então eu sou um empolgado, fico feliz de saber que a Bahia recebeu um número bastante significativo de turismo durante esse ano, ainda nem encerramos o ano, mas batendo alguns recordes anteriores. E eu acho que a gente tem que fazer o quê? Qualificar a nossa gente para
saber receber cada vez melhor, com a hospitalidade que já é natural do povo baiano. Nós temos uma culinária, uma cultura, uma música, uma graça. Afinal de contas, a Bahia é a terra-mãe do Brasil. Foi aqui que tudo começou e, portanto, todos têm muita vontade e muita curiosidade de estar aqui. E eu não tenho dúvida que, para Valença, o turismo cumpre um papel fundamental. A gente tem aí, eu sei que é de outro município, mas tem uma beleza toda dessa costa de Morro de São Paulo, de Guaibim, de todos esses lugares que são fantásticos e são muito visitados. Então, eu acho que a gente tem que qualificar cada vez mais, profissionalizando nossa gente e melhorar o destino turístico. Vou repetir, é uma indústria sem chaminé, que não polui e que aproxima as populações de vários continentes através do turismo que todo mundo gosta de fazer. Senador Jacques Wagner, lembro que quando de uma coletiva eu tive o prazer de participar, o senhor então governador, quando tocamos na questão de segurança pública, o senhor disse, segurança é uma coisa complexa, mas estudando dá para resolver. Porém, o ex-prefeito de Salvador tem feito críticas à administração de Jerônimo Rodrigues, principal na área de segurança pública. O que o senhor acha dessas críticas? Olha, primeiro que eu não espero da oposição elogio. Evidentemente que quem está na oposição, seu papel é esconder o que de bom a gente faz e descer a madeira naquilo que é problema. E evidentemente segurança é um problema hoje, não só na Bahia, mas eu diria no mundo inteiro. A situação está boa? Não está boa. Que na medida em que as pessoas não se sentem seguras, evidentemente que nós temos que trabalhar muito para melhorar. O governador Jerônimo tem adotado uma contratação de mais policiais, melhorando a infraestrutura, tanto na Polícia Militar, na Polícia Civil, na Polícia Técnica, e estamos fazendo o que é a única saída para enfrentar a marginalidade e a criminalidade, que é usar de muita inteligência e muita tecnologia. Nós tivemos o testemunho agora, acho que tem 10, 15 dias, daquela ação orquestrada, muito bem orquestrada, pela Polícia Federal, envolvendo vários ministérios públicos de vários estados, Polícia Militar e Polícia Civil também de vários estados, sob a coordenação da Polícia Federal, capitaneado pelo Ministério da Justiça. Eu acho que essa é a única saída para a gente enfrentar o crime, que hoje o crime é, eu diria assim, uma multinacional do crime. São bilhões nessa ação fantástica que foi feita contra o PCC, que acabou batendo até na Avenida Faria Lima, porque havia vários, não bancos, mas a chamada fintech, que é uma espécie de banco virtual sendo usado para lavagem de dinheiro do crime. O Pix, que é tão popular hoje, com a graça de Deus, no meio da população brasileira, que todo mundo sabe o que é Pix, todo mundo sabe fazer um Pix, e infelizmente através desse instrumento do Pix, vários criminosos, vários bandos de criminosos estavam fazendo a lavagem de dinheiro. Então essa ação, que prendeu inclusive hoje, fechou alguma desses chamados fintech, ou seja, banco virtual, prendeu muita gente, arrematou muito patrimônio criminoso dessas pessoas, e eu acho que foi, desculpa o termo, uma porrada bem dada no crime organizado no Brasil. Aqui na Bahia, nós também temos a presença, infelizmente, do chamado Comando Vermelho, que é uma outra facção, assim como é o PCC. E não é uma varinha de condão que a gente vai resolver. Nós estamos com uma queda, apesar de ser muito alto ainda o número de homicídios, e eu não tenho dúvida que a caminhada está sendo feita para a gente dar o que a população baiana merece. Os pais de família, a nossa juventude, que é a tranquilidade de ir e vir sem ter medo do bandido. Agora, isso não é para amanhã, isso é um trabalho que está se perseguindo com inteligência, como eu disse, com articulação com a Polícia Federal, com o Governo Federal, com o Ministério Público, de tal forma que a gente consiga vencer essa batalha. Eu, às vezes, fico impressionado que as pessoas criticam a questão da segurança. Eu não sei que idade você tem, mas eu já estou com 74.
Eu não sei quantos anos você tem, Dorival, mas quando a gente era guri, quando eu era guri, você saía, batia a bola no meio da rua e ninguém estava incomodado, porque naquela época não havia droga, não havia tráfico de droga, não havia esses bandos organizados que hoje penetram, inclusive, na economia formal. Todo mundo viu o volume de distribuidora de combustíveis e de pó de gasolina que o PCC tinha em São Paulo e em outros lugares. Então, não é a mesma coisa de antigamente, que bastava um policial na esquina para meter medo. Hoje esses bandos se enfiam dentro da sociedade, amedrontam as pessoas e, portanto, eles têm que ser buscados com muita inteligência. Eu acho que o caminho é esse que a gente viu nessa mega operação que foi feita sob o comando da Polícia Federal, do Ministério da Justiça e de vários policiais militares dos estados, e é por aí que a gente vai derrubar os criminosos. Ainda sobre segurança pública, senador, a questão voltada aqui para o nosso estado, por exemplo, a gente sabe que é um desafio para todos os governantes em todos os estados, mas como o senhor avalia as ações que o governador Jerônimo vem fazendo nessa área aqui na Bahia? Eu avalio que são ações positivas. Nós contratamos e temos uma estrutura da Secretaria de Segurança Pública, eu diria assim, bem antenada com a tecnologia. Eu vou insistir, sem tecnologia a gente não vai vencer o crime organizado, que eles próprios, está aí a prova dessa última operação. Veja a petulância, o crime organizado ter banco virtual para lavar seu dinheiro. Não é brincadeira. Então nós estamos trabalhando contra, como eu já disse, uma multinacional do crime. Eu acho que as ações, é claro que ainda não chegaram naquilo que eu quero, que o governador Jerônimo quer, que a população quer, que é devolver totalmente a tranquilidade. Mas eu não tenho dúvida que o caminho que está sendo traçado é o caminho correto, seguindo as melhores, eu diria assim, orientações para a gente conseguir vencer essa batalha. O que está acontecendo na Bahia não está acontecendo só na Bahia. Está acontecendo espalhado no Brasil inteiro. Aqui pode ser num lugar um pouco maior, no outro lugar um pouco menor, mas eu não tenho dúvida que o governador está em cima dessa questão, dialoga com o nosso secretário de Segurança, Werner, direto com o comando da Polícia Militar, com o comando da Polícia Civil, com o Ministério Público, que tem o COI, que faz ações que eu considero fundamentais também para esse combate. Então, você me perguntar, o senhor está satisfeito? Não, ninguém fica satisfeito, porque o que a gente quer é ter a tranquilidade total. Mas eu acredito que o caminho está correto e nós vamos chegar lá. O senhor falou em insatisfeito, então a pergunta é essa: está insatisfeito com o trabalho, a administração diferenciada do novo prefeito de Valença? O senhor esteve aqui, apostou nele, porque tem visão administrativa. Marcos Medrado, senador? Aí você tá me botando para eu fazer o que eu gostaria, elogiar o querido prefeito. Eu tenho certeza que está só no começo. Nós estamos ainda começando a gestão de Marco Medrado. Ela começou em janeiro desse ano, mas eu não tenho dúvida, pelo que ele já tem demonstrado até aqui, de resolver problemas fundamentais para o povo e para a cidade de Valença, que é uma cidade, você sabe, muito querida por todos nós. Valença tem uma tradição muito grande. Vamos sempre lembrar a primeira indústria de tecelagem que foi aí na cidade de Valença, e, portanto, Valença é muito símbolo para nós. Eu desejo e ofereço todo o meu apoio ao prefeito Marco Medrado, à vice, a toda a equipe dele, e Deus abençoe para que ele acerte como vem acertando a mão e realmente possa dar ao povo de Valença aquilo que o povo de Valença merece. Eu gosto de dizer, Dorival, que a gratidão que a gente tem ao povo que dá o voto a um político, seja um vereador, seja um deputado estadual, federal, senador, governador, presidente da República, é devolver ao povo com trabalho. E eu tenho certeza que é isso que o prefeito Marco Medrado vem fazendo à frente da Prefeitura de Valença. Senador Jacques Wagner, queremos te agradecer pela disponibilidade em estar nessa hora agora conversando com o povo da Bahia, né? Baixo Sul, aqui mais precisamente pela Valência FM. Mas fique à vontade para as suas considerações finais. E desde já receba o abraço de toda a equipe aqui do Ligação Direta, senador. Bom, eu que quero agradecer à direção da rádio, à direção do Ligação Direta, nessa segunda edição, a você, Simone, a você, Dorival, cumprimentar a todos. Eu sei que vocês atingem esse Baixo Sul todo, então cumprimento todos os prefeitos,
prefeitas, vice-prefeitos e vice-prefeitas que estão nos acompanhando nesse momento, ao povo de Valença. E eu confesso que eu tô doido, Você sabe que eu fiz uma cirurgia no pé, tô ainda devagarinho aqui, mas daqui a uns 30 dias já tô com o pé totalmente no chão. Qualquer hora passar aí, para comer uma boa muqueca e visitar o povo de Valença aí, ao lado de vocês. Um abraço, obrigado, uma boa noite para todos, uma boa semana de trabalho para todo o povo de Valença. E um abraço fraternal ao nosso querido prefeito Marco Medrado. Nós agradecemos mais uma vez. Aí conversamos com o senador Jacques Wagner, falando aqui das ações para toda a Bahia, Brasil, né? Do âmbito nacional. Ele é um senador trazendo informações importantíssimas. E, claro, a gente puxando mais aqui para Valença, Baixo Sul, onde nós estamos, para responder, trazer boas novas para a nossa população, que é o que a gente mais quer, né? Segurança pública, turismo, eleições, né? O momento atual aí, falando sobre o julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, enfim, opiniões de um político experiente, né? E que é um representante nato da nossa Bahia.